Sua coroa deveria ter sido sua maior fã, aquela que celebrava cada vitória sua, que se orgulhava do seu vício, que vibrava com cada conquista. Mas, cá entre nós, não foi bem assim, né? Em vez de ter um porto seguro, você sentiu o peso das alfinetadas. Em vez de festa, competição. Em vez de ser vista como filha, te trataram como sombra. Carl Jung, o mestre da psicologia, desvendou a dinâmica por trás desse turbilhão. E o que ele descobriu joga luz sobre o motivo de tantas mulheres carregarem cicatrizes profundas na relação com suas mães. Porque a verdade nua e crua é que mães narcisistas não veem filhas como amor que transborda. Elas enxergam como encostos. Deixa eu te explicar como essa engrenagem distorcida funciona desde o começo. Porque a maioria das filhas só abre os olhos quando a ferida já está latejando. Quando uma menina chega ao mundo, a mãe narcisista, a princípio, pode até parecer um doce de coco. A bebê é uma extensão dela, um acessório que atrai olhares e suspiros. As pessoas enchem a mãe de elogios pela bonequinha linda. A mãe se sente importante por ter gerado algo tão belo. Nessa fase, a relação pode até parecer conto de fadas, até carinhosa. A mãe narcisista pode ser a mais presente nos primeiros anos, porque a bebê não tem identidade própria. A bebê é totalmente dependente. A bebê é uma extensão perfeita, sem arestas. Mas a maré começa a mudar conforme a filha cresce. Conforme ela ganha sua própria voz, suas próprias ideias, sua própria beleza singular. Conforme ela começa a receber atenção que não passa pelo filtro da mãe. Conforme ela começa a existir como pessoa separada, independente. É nesse exato momento que a competição silenciosa se instala. E é essa a hora que a maioria das filhas não consegue decifrar o enigma. Porque a transformação é lenta, insidiosa. Um comentário aqui, uma alfinetada ali, um olhar de reprovação, uma comparação sutil. A filha não se toca que está sendo vista como ameaça. Ela só sente que algo desandou, que o amor virou nota de rodapé, que precisa fazer algo para reconquistar o que parecia natural antes. Jung explicou que o narcisista não consegue digerir que outra pessoa roube a cena ou receba aplausos que ele julga serem seus por direito. Para a mãe narcisista, a filha que floresce representa um baque existencial. Ela é mais nova, mais viçosa, cheia de futuro pela frente. Ela personifica tudo que a mãe está perdendo ou já perdeu. Juventude, beleza. O leque de oportunidades, o amanhã. E em vez de se alegrar com o brilho da filha, a mãe narcisista sente inveja. Uma inveja que ela raramente assume nem para si mesma. Uma inveja que se veste de preocupação, de toque de amiga, de quero o seu bem. Ela não diz, tô mordida de inveja da sua juventude. Ela diz, cuidado, você tá cheinha. Ela não fala, não suporto que você seja mais bonita. Ela diz, essa roupa não te valoriza nem um pouco. Mas por trás da máscara, o que pulsa é competição pura. Uma competição que a filha nunca pediu para entrar. Uma competição onde as regras são ditadas pela mãe e mudam a cada instante. Uma competição que a filha não pode vencer. Porque vencer significa perder o amor materno. Lembra de momentos específicos? Talvez quando você estava se aprontando para a night e sua mãe soltou um veneno sobre seu peso, sua roupa, seu cabelo. Talvez quando você conquistou algo importante e ela deu um jeito de diminuir ou de puxar os holofotes para si. Talvez quando você estava feliz da vida e ela achou uma brecha para te deixar insegura. Talvez quando você recebeu um elogio e sua mãe, rapidinho, apontou uma falha que anulava o elogio. Esses não eram eventos isolados. Eram padrões,
eram a materialização de uma competição que ela nunca admitiu estar travando. E cada momento deixou uma cicatriz. Cada alfinetada corroeu um pedacinho da sua confiança. Cada comparação te distanciou um pouco mais de quem você realmente era. Jung chamaria isso de projeção da sombra. A mãe narcisista carrega inseguranças gigantescas sobre seu próprio valor, sua própria aparência, seu próprio lugar no mundo. Mas em vez de encarar esses fantasmas, ela os joga na filha. Ela tenta fazer a filha sentir o que ela mesma sente. Ela tenta diminuir a filha para não se sentir diminuída. Ela usa a filha como um espelho onde reflete todos os seus medos sobre envelhecimento, sobre a beleza que se esvai, sobre a irrelevância. E a forma mais comum dessa projeção é através de críticas constantes à aparência. A filha de mãe narcisista cresce ouvindo sermões sobre o corpo. Você tá cheinha, virou um palito. Essa roupa te engorda. Seu cabelo tá um horror. Você precisa se maquiar mais. Tá parecendo uma perua. Tá parecendo uma beata. Nada nunca está bom. Nada nunca é suficiente. A filha vive sob julgamento constante, sem saber qual versão dela será massacrada hoje. E o objetivo secreto dessas críticas é claro: destruir a confiança da filha. Fazer com que ela nunca se sinta bonita o suficiente, atraente o suficiente, merecedora o suficiente. Porque uma filha insegura não representa ameaça. Uma filha que não acredita na própria beleza não vai ofuscar a mãe. Uma filha que duvida de si mesma vai sempre implorar pela aprovação materna, mantendo a mãe no centro do palco. Mas a competição vai muito além da casca. A competição invade todos os aspectos da vida. Mães narcisistas também disputam a atenção dos homens. Isso pode soar bizarro, e é. Quando a filha começa a namorar, a mãe pode ter comportamentos esquisitos. Ela pode dar uma de engraçadinha com os namorados da filha. Pode tentar ser o centro das atenções quando eles estão por perto. Pode detonar cada relacionamento, nunca achando ninguém à altura. Pode fazer perguntas invasivas sobre a vida íntima da filha. Pode competir para ver quem é mais gata quando estão juntas em público. Ou, em casos mais sutis, ela pode simplesmente virar gelo quando a filha está em um relacionamento feliz. Pode inventar dramas que exigem atenção justamente nos momentos em que a filha está focada no namorado. Pode adoecer sempre que a filha tem um encontro. Pode fazer a filha escolher entre ela e o namoro. E o recado é claro: você não tem permissão para ser amada por ninguém além de mim. E mesmo o meu amor tem condições. Jung diria que isso acontece porque a mãe narcisista enxerga a filha não como pessoa separada, mas como um pedaço de si mesma. E extensões não têm o direito de ter vidas próprias. Extensões existem para servir às vontades do narcisista. Quando a filha se entrega a um romance, ela está traindo a mãe. Está dando atenção que deveria ser da mãe. Está provando que pode ser amada de um jeito que a mãe teme não ser mais. Agora presta atenção em como essa dinâmica afeta a filha nas profundezas da alma. Porque os estragos vão muito além do que a maioria imagina. Uma pesquisa publicada em 2025 na revista Mente on Cérebro investigou a percepção de filhas sobre o narcisismo materno. Os pesquisadores debruçaram-se sobre a vida de 416 universitárias, entre 18 e 24 anos. E no labirinto das relações familiares, identificaram 9 pilares que sustentam o narcisismo materno: dominância, arrogância, autossuficiência, superioridade, excitabilidade, exploração, direito, ciúme e intolerância. Cada um desses fatores, como estilhaços de um espelho quebrado,
crava marcas indeléveis na alma da cria. O achado mais revelador foi este. O estudo escancarou uma conexão forte, quase umbilical, entre o narcisismo da coroa e o narcisismo da cria, mas como um lado sombrio da moeda. Também revelou que o narcisismo materno anda, de mãos dadas, com a ausência de empatia nas filhas. Em outras palavras, mães narcisistas moldam filhas que ou espelham o narcisismo, ou perdem a bússola da empatia. A cria aprende desde cedo que os relacionamentos são um campo de batalha, uma competição acirrada, e não um porto seguro de conexão. Ela internaliza que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e as outras mulheres são encostos à espreita. A ferida. A ferida. Essa sangra fundo. A cria de uma coroa narcisista desenvolve o que os psicólogos chamam de síndrome do impostor. Ela duvida dos seus próprios méritos. Sente-se como uma fraude, como se a qualquer momento a máscara caísse e o mundo descobrisse que ela não é tão boa quanto aparenta. Porque durante toda a sua jornada, a coroa comunicou exatamente isso, que ela nunca era boa o suficiente, que suas conquistas eram meros golpes de sorte, que ela não merecia o que tinha. E quando a cria se aproxima do sucesso, a ansiedade explode como um vulcão. Por que sucesso? Nessa dinâmica distorcida, significa visibilidade. Visibilidade significa atenção. E atenção era justamente o néctar que a coroa se recusava a compartilhar. O sucesso se torna um território perigoso. Brilhar, um ato de rebeldia. A cria aprende a se esconder nas sombras, a minimizar seus feitos, a sabotar o seu próprio progresso. Ela conclui que é mais seguro ser invisível. Carl Jung, o grande mestre da psique humana, desvendou um conceito fundamental: o complexo materno negativo. Esse complexo se enraiza quando a relação com a mãe é marcada por rejeição, competição ou negligência emocional. A cria internaliza uma imagem deturpada do feminino. Ela pode rejeitar a sua própria feminilidade. Pode ter dificuldade em criar laços com outras mulheres. Pode enxergar cada mulher como uma potencial sombra, uma rival à espreita, exatamente como sua coroa havia. Pode ter pavor de envelhecer, porque testemunhou o estrago que o tempo fez com sua mãe. Pode ter receio de ter filhas, por temer perpetuar esse ciclo vicioso. E assim, o ciclo trágico se perpetua. A cria, ferida pela coroa narcisista, pode se ver às turras para construir amizades verdadeiras com outras mulheres. Ela pode desconfiar de cada sorriso, de cada gesto. Pode se sentir mais à vontade na companhia de homens, porque nunca aprendeu que mulheres podem ser aliadas, e não apenas rivais. Pode interpretar qualquer sucesso alheio como uma afronta pessoal. Pode se tornar excessivamente competitiva em ambientes de trabalho, dominados por outras mulheres. Pode sabotar colegas de trabalho, sem sequer perceber que está reencenando o drama que viveu na própria pele. Mas, atenção, porque agora vem algo que poucos ousam dizer, e que lança uma nova luz sobre toda essa história. A coroa narcisista que compete com a cria, na verdade, não está enxergando a cria. Ela está se vendo no espelho, vendo todas as oportunidades que desperdiçou, vendo a juventude que escorre entre os dedos, vendo o vício que teme perder, vendo a liberdade que nunca ousou conquistar, vendo o futuro que jamais terá. A competição, no fundo, não é com a cria. É com o tempo implacável, é com o envelhecimento inevitável, é com a sociedade cruel, que idolatra mulheres jovens e descarta mulheres mais velhas como se fossem brinquedos quebrados.
A cria é apenas o alvo mais acessível, o bode expiatório, para toda essa raiva e medo que a coroa narcisista não consegue digerir. A filha é apenas o espelho mais próximo, que reflete tudo aquilo que a mãe teme perder. Em sociedades que supervalorizam a juventude e a beleza feminina, mães e filhas podem se ver aprisionadas em uma competição insana, ditada por padrões de beleza impostos. A desvalorização cultural das mulheres mais velhas acende um alerta vermelho para as coroas narcisistas, em que observam suas filhas florescendo em seus anos de viço. Esse machismo estrutural, essa misoginia internalizada, amplifica as inseguranças maternas já existentes. Isso não é uma desculpa, jamais será. O estrago causado é real, é profundo e deixa cicatrizes que sangram por gerações. Mas compreender a raiz do problema ajuda a despersonalizar a dor. Ajuda a cria a perceber que nunca foi sobre ela. Nunca foi sobre seus supostos defeitos ou inadequações. Foi sempre sobre a incapacidade da mãe de lidar com as suas próprias feridas. Foi sempre sobre uma sociedade que ensina mulheres a se digladiarem, em vez de se unirem. Foi sempre sobre uma coroa que nunca cuidou das suas próprias feridas de autoestima. Agora, deixe-me iluminar as formas específicas que essa competição se manifesta, porque reconhecer os padrões é o primeiro passo para se libertar das correntes que te aprisionam. A primeira forma é a sabotagem da aparência. A coroa narcisista pode sabotar o viço da cria de maneiras sutis, que se disfarçam de acidentes, mas que, na verdade, são meticulosamente orquestradas. Ela pode comprar roupas que não valorizam a silhueta da filha. Pode insistir em cortes de cabelo que a envelhecem. Pode fazer alfinetadas venenosas, momentos antes de eventos importantes, garantindo que a filha chegue insegura e cabisbaixa. Ela pode até, em casos extremos, engordar a filha deliberadamente, oferecendo comida em excesso, para depois criticar o seu peso. Pode dar presentes que, nas entrelinhas, comunicam inadequação, cremes anti-idade para uma adolescente, roupas de tamanho errado, maquiagem que não combina com o tom de pele. A segunda forma é o roubo de holofotes. Em qualquer situação onde a cria deveria ser o centro das atenções, a coroa encontra uma artimanha para redirecionar o foco para si mesma. Na formatura da filha, ela arma um escândalo, ou alega estar doente. No casamento da filha, ela usa um vestido que ofusca a noiva, ou cria uma cena digna de um filme de terror. No nascimento do neto, ela transforma tudo sobre as suas próprias necessidades. Na promoção da filha, ela resgata suas próprias conquistas do passado. A filha nunca tem permissão para brilhar sozinha. Cada momento que deveria ser exclusivamente dela é impiedosamente roubado. A terceira forma é a invalidação de conquistas. Quando a cria alcança algo importante, a coroa minimiza. Ah, mas isso não é nada demais. Qualquer um conseguiria. Na minha época era muito mais difícil. Você só conseguiu porque teve sorte. Ou ela muda de assunto bruscamente, incapaz de suportar que a atenção esteja sobre a filha. Ou ela encontra um defeito, uma falha, algo que impede a celebração completa. Ou ela transforma a conquista da filha em algo sobre si mesma. Eu sempre soube que você conseguiria. Afinal, eu te criei muito bem. A quarta forma é a competição por parceiros. Como mencionei anteriormente, isso pode se manifestar de maneiras assustadoras. A coroa pode flertar descaradamente com os namorados da filha. Pode criticar todos os pretendentes,
nunca aprovando ninguém. Pode tentar se intrometer nos relacionamentos. Pode até, em casos extremos, tentar seduzir os parceiros da filha. Pode usar roupas provocantes quando os parceiros da filha estão presentes. Pode fazer comentários inapropriados sobre a sua própria vida sexual. Por quê? Para a coroa narcisista, provar que ainda é desejável é mais importante do que a felicidade da filha. A quinta forma é a infantilização ou o envelhecimento forçado. Algumas coroas narcisistas mantêm a filha como uma eterna criança, impedindo o seu desenvolvimento, a sua independência, a sua maturidade. Elas não ensinam o básico. Alfinetam cada tentativa de voar solo. Fazem tudo pela cria para manter ela amarrada. Outras já jogam a menina no mundo à força. Querem que amadureça antes da hora. Tratando como adulta desde cedo. Roubando a infância. Fazendo a menina cuidar da mãe em vez de ser cuidada. Cobrando uma maturidade que não cabe numa criança. As duas táticas servem para o mesmo. Cortar as asas da filha, impedindo que ela vire uma mulher completa e dona de si. A sexta tática é o jogo duplo. A mãe narcisista adora botar a cria contra os outros. Contra o pai. Seu pai não te ama como eu te amo, benzinho. Contra os irmãos. Sua irmã sempre teve mais vício, mas você é mais esperta. Contra as amigas. Suas amigas morrem de inveja de você. Ela planta a discórdia e se veste de única amiga de verdade. Isola a cria para manter ela na palma da mão. E quando a filha tenta se aproximar de outros, a mãe dá um jeito de estragar tudo. Ninguém pode ser mais importante que a mamãe. Ninguém. A sétima manobra é a inversão de papéis. A mãe narcisista vive fazendo a filha de psicóloga particular. A filha vira a confidente, a terapeuta, a cuidadora. A mãe joga os problemas de adulto em cima da criança. Faz a menina apaziguar as brigas com o marido. Usa a filha de escora emocional. E quando a filha precisa de colo, a mãe some. A menina aprende que o que ela sente não importa, que ela nasceu para servir os outros. Carl Jung diria que todas essas armadilhas servem para manter a filha como um objeto, e não como alguém que importa. A filha existe para tapar os buracos da mãe narcisista. Ela não pode ser uma pessoa separada, com vontades próprias, com um brilho só seu, com um vício que irradia. Ela é só um pedaço da mãe, não uma pessoa inteira. Mas a coisa muda de figura quando a filha cresce e sai de casa. O castelo de cartas começa a tremer. A filha adulta pode começar a ligar os pontos, a entender porque nunca se sentiu boa o suficiente, a enxergar que o problema nunca foi ela. E aí, a mãe narcisista joga pesado. As táticas de antigamente já não colam mais. Então, ela se reinventa. Pode virar uma crítica feroz, tentando retomar o controle com as mesmas armas de sempre. Pode virar uma rainha do drama, inventando crises para chamar atenção e grudar na filha. Pode se fazer de vítima, acusando a filha de abandono e ingratidão. Pode tentar botar os netos contra a filha, repetindo o ciclo com a nova geração. Pode ameaçar tirar a filha do testamento. Pode adoecer sempre que a filha tenta botar um freio. Pode manipular outros parentes contra a filha. E a filha se vê numa sinuca de bico. Continuar como antes, apanhando calada. Tentar botar limites, peitando a fúria da mãe. Ou se afastar de vez, carregando a culpa que foi plantada lá na infância. Cada escolha tem um preço. Cada escolha exige coragem. Nenhuma dessas saídas é fácil, mas entender o jogo te dá o poder de escolher com a cabeça e não só reagir no automático. Agora presta atenção em como essa ferida sangra nos seus relacionamentos futuros. Porque a dor não fica só entre mãe e filha.
Ela se espalha por toda a sua vida. A filha de mãe narcisista vive atraindo gente que repete a mesma história. Gente que alfineta, que compete, que faz você se sentir um lixo. Isso rola porque o que é familiar parece seguro, mesmo quando dói. Você já conhece esse roteiro, sabe como agir, sabe qual é o seu papel. Relações saudáveis parecem esquisitas, até assustadoras. Gente que te trata bem parece estar escondendo algo. Você pode até sabotar um namoro legal, porque não acredita que merece. Você também pode ter pavor de receber um elogio. Quando alguém te elogia de verdade, você desconfia. Procura uma maldade por trás. Diminui o que te disseram. Desvia o assunto. Porque a vida inteira os elogios vinham com um preço. Ou vinham com uma alfinetada depois. Você não sabe o que é amor sem cobrança, porque nunca provou. Não sabe aceitar que é viçosa, inteligente, digna de amor. A filha de mãe narcisista pode ter pânico de intimidade. Pode se fechar para não se machucar de novo. Levantar muros que ninguém consegue escalar. Ou pode se entregar de corpo e alma, esperando finalmente o amor que a mãe nunca deu. Pode se perder nos relacionamentos, esquecendo de si para agradar o outro. Os dois caminhos dão errado. Os dois são jeitos tortos de lidar com uma ferida que nunca cicatrizou. E quando você tem suas próprias filhas, o pesadelo ameaça voltar. Você pode virar uma mãe galinha, tentando dar o que não teve. Ou pode, sem querer, repetir os padrões de competição que engoliu. Pode sentir ciúme da própria filha e se odiar por isso. Pode criticar a aparência da menina e depois se perguntar por que fez isso. Pode disputar a atenção do marido com a própria filha. Pode sabotar o sucesso da filha sem nem perceber. Carl Jung já cantou essa bola. O que a gente não enxerga se repete. Os padrões que a gente não reconhece continuam nos controlando. Os traumas que a gente não cura, a gente transmite. A mãe narcisista provavelmente teve uma mãe narcisista. E essa mãe também. O ciclo pode vir de várias gerações. Pode parecer impossível de quebrar, mas calma. Tem luz no fim do túnel. Você pode quebrar esse ciclo. Você pode ser a geração que bota um basta nessa corrente de dor. O primeiro passo é botar na cabeça que a culpa nunca foi sua. Você não era feia demais, cheinha demais, magra demais, burra demais. Você era uma criança que merecia amor de graça e recebeu competição. A culpa é da sua mãe, não sua. A incapacidade é dela, não sua. Você não fez nada de errado. Você só nasceu de uma mulher que não conseguia amar sem querer ser melhor que você. O segundo passo é separar a voz da sua mãe da sua própria voz. Aquela voz que te alfineta por dentro, que diz que você não presta, que seu visual é horroroso, que você não merece vencer. Essa não é a sua voz. É a voz da sua mãe que você engoliu. E você pode escolher não dar mais ouvidos a ela. Cada vez que essa voz te atacar, você pode pensar: essa é a minha mãe falando. Não é verdade. Não preciso acreditar nisso. O terceiro passo é se permitir ser vista. Filhas de mães narcisistas vivem escondidas. Fogem do sucesso. Fogem dos holofotes. Fogem do brilho. Porque brilhar era perigoso, chamava a competição e as alfinetadas da mãe. Mas você não está mais presa a ela. Você pode brilhar agora. Você tem permissão para ser vista. O mundo é um lugar seguro para sua luz. O quarto passo é criar laços com outras mulheres. Encontre amigas que vibram com as suas vitórias, em vez de competir. Que ficam felizes quando você está feliz. Que te dão a mão em vez de te puxar para baixo. Essas relações podem curar a ferida que sua mãe deixou. Elas podem te mostrar que mulheres podem ser aliadas, não sombras,
Elas podem reescrever a história que sua coroa te contou sobre o que significa ser mulher. O quinto passo é estabelecer limites com sua coroa. Isso pode significar limitar o contato. Pode significar não compartilhar conquistas com ela. Pode significar recusar participar de fofocas e intrigas. Pode significar sair da sala quando ela começa com as alfinetadas. Pode, em alguns casos, significar afastamento completo. Você tem o direito de se proteger. Você não deve lealdade a quem te machuca. O sexto passo é trabalhar com um profissional. A ferida de coroa narcisista é profunda e complexa. Um terapeuta que entende dinâmicas narcisistas pode te ajudar a processar a dor, a reconhecer padrões, a construir uma identidade separada da projeção que sua coroa fez de você. Você não precisa fazer isso sozinha. Você merece ajuda. Carl Jung descreveu o processo de individuação como a jornada de se tornar quem você realmente é. Para crias de coroas narcisistas. Essa jornada envolve um trabalho específico, separar quem você é das alfinetadas que recebeu. Descobrir a mulher que você seria se tivesse sido apoiada em vez de diminuída. Encontrar seu próprio vício, seu próprio valor, sua própria voz. Construir uma identidade que não é definida pelo que sua coroa disse sobre você. Existe uma prática que pode ajudar nesse processo. Encontre fotos suas de diferentes idades. Olhe para a menina que você era antes da competição começar. Olhe para a adolescente que aprendeu a duvidar de si mesma. Olhe para a jovem mulher que carregava o peso das alfinetadas. E pergunte a cada uma o que você precisava ouvir que não ouviu. A menina talvez precisasse ouvir que era linda, exatamente como era. A adolescente talvez precisasse ouvir que seu vício não era um encosto para ninguém, que ela podia brilhar sem medo. A jovem mulher talvez precisasse ouvir que seu sucesso era merecido e celebrado, que ela não estava roubando nada de ninguém ao ser feliz. E então, diga a cada uma o que ela precisava ouvir. Diga em voz alta. Diga quantas vezes for necessário. Seja para você mesma a coroa que você merecia ter. Dê a você mesma a validação que foi negada. Celebre suas próprias conquistas. Admire seu próprio vício. Seja sua própria fã. A coroa narcisista que competia com a própria cria causou danos reais. Ela roubou segurança. Ela minou a confiança. Ela transformou o que deveria ser a relação mais nutritiva da vida em uma arena de competição. Mas ela não tem a última palavra. O passado não precisa determinar o futuro. Você pode curar. Você pode se libertar. Você pode olhar no espelho e ver vício, sem a voz crítica da sua coroa ecoando. Você pode alcançar sucesso sem ansiedade paralisante. Você pode ter relacionamentos onde é celebrada em vez de diminuída. Você pode criar filhas que nunca conhecerão essa dor. A competição acabou. Você já venceu. Não porque derrotou sua coroa, mas porque sobreviveu. Porque está aqui, buscando entender, buscando curar. Porque está escolhendo um caminho diferente. Porque está quebrando o ciclo. Sua coroa te via como sombra, mas você nunca foi sombra dela. Você era filha, você era criança. Você merecia proteção, não competição. E agora, como adulta, você pode finalmente dar a si mesma o que ela não podia dar. Aceitação incondicional, celebração genuína, amor sem competição. Carl Jung diria que integrar essa ferida é parte do processo de se tornar inteira. Não fingir que não aconteceu. Não minimizar a dor.
mas também não deixar que a ferida defina quem você é. Você é mais do que a filha de uma coroa narcisista. Você é uma mulher inteira, com sua própria história para escrever, seu próprio viço para expressar, sua própria luz para brilhar. E nenhuma competição pode tirar isso de você. Sua coroa competia com você ou te apoiava? Comenta aqui embaixo como foi crescer com uma coroa que te via como sombra. E se sua coroa era o oposto, uma coroa que celebrava você. Comenta também. Todos os tipos de experiências merecem ser discutidos. Todas as histórias são válidas. Respondo todos os comentários nas próximas horas.